Exercício 5. Uma professora realiza uma atividade com seus alunos, utilizando canudos de refrigerante biodegradáveis para montar figuras, onde não era para ser casa, era para ser cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras é essa que segue aí para vocês. Desculpem a qualidade da imagem, não teve outra melhor. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Essa questão parece um pouco difícil, tá? Ela é a questão do Enem, mas vocês vão ver que a gente vai traduzir ela e ela vai ficar bem mais fácil. O que essa questão de início já nos diz? Significa aqui, ó, na figura 1 eu vou ter um quadrado. Um quadrado. Na figura 2 eu vou ter 2 quadrados. Na figura 3 eu vou ter 3 quadrados. E assim por diante. Na figura 100 eu vou ter 100 quadrados. Só que para a gente construir essa primeira figura, olha isso aqui, ó. Cada aresta dessa figura, cada linha aqui, ó, é um canudo. Então, 1, 2, 3, 4. Usei 4 canudos. Aqui para construir essa figura aqui, ó, figura 2, tem 2 quadrados, mas eu vou usar 1, 2, 3, 4. Eu usei 4 canudos ali. E aqui eu uso mais 3, né? E aí aqui então eu tenho 3 canudos aqui. E aqui eu tenho 4 canudos. Na figura 3 tenho 3 quadrados. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. Só que nas outras sequências eu vou ter 3 canudos. 3 canudos para cá, 3 canudos aqui. Aí a gente vai seguindo todos esses passos. Tá vendo que sempre vai ser um quadrado com 4 canudos e os outros quadrados a gente vai ter sempre 3 novos canudos. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai reescrever esse nosso problema da seguinte maneira. Se em vez de 4 canudos aqui, se em vez de 4 canudos aqui, eu reescrever esse problema como sendo isso aqui, ó. Eu ter 3 mais um canudo. Se em vez de ter 4 canudos aqui, eu ter 3 mais um canudo. Então, aonde tem 4, a gente vai substituir por 3 mais 1, porque 3 mais 1 é a mesma coisa que 4, certo? Então, bora lá. Vamos fazer essas mudanças. Então, sempre vai acontecer isso agora. Eu sempre vou conseguir manter, ó, 3 canudos, certo? Então, o que a gente vai ter na formação da nossa função para essa questão? Então, o que acontece? O 3, ele sempre vai aparecer a quantidade de quadrados que a nossa figura apresenta. Então, aqui na figura 1 eu tenho só uma vez o 3, aqui na figura 2 eu tenho 2 vezes o 3, e aqui na figura 3 eu tenho 3 vezes esse 3, na figura 4 eu teria 4 números 3. Então, o número 3, ele sempre vai ser 3 vezes a quantidade de quadrados, que é o que eu represento com a letra Q, mais 1, certo? Então, o que vai acontecer? Por que esse mais 1? Porque eu sempre vou ter essa dependência desse mais 1 aqui. Então, a minha quantidade de canudos vai ser sempre 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Por exemplo, se eu quero um quadrado, vamos olhar, ó, 3 vezes 1 mais 1. Então, aqui vai dar 3 mais 1, 4 canudos, que foi a resposta que a gente teve. Se eu quero fazer com 2 quadrados, quantos canudos eu vou precisar? Então, eu vou ter 3 vezes 2 mais 1. Então, aqui vai dar 6 mais 1, que é 7. Então, olha aqui comigo, ó. Se a gente fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, realmente, a nossa resposta, essa função representa a nossa quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados. Exercício 6. Uma família com 2 filhos faz compras para o final do ano. Para cada filho foram comprados 3 pares de meia, 1 par de tênis e 2 camisas. O preço de cada par de meias foi X.
de cada par de tênis foi Y e de cada camisa foi Z. Expresse o total de gastos com essas compras. Essa questão é do vestibular da Unicinos. Então vamos olhar uma coisa. Uma família com 2 filhos. Então primeiro vamos só escrever nossa informação. Tem 2 filhos. Certo? Para cada filho foi comprado 3 pares de meias. Que mais? Um par de tênis e 2 camisas, certo? E a gente vai dizer que cada meia, o preço de cada meia foi X. O preço de cada tênis foi Y. E o preço de cada camisa foi Z. Então, para um filho, a gente vai ter um total de gasto, né? O gasto para um filho vai ser 3 vezes X, 3 vezes o valor de cada meia, mais 1 vez Y, o preço de o valor de um par de tênis, mais 2 vezes Z, que é o preço de 2 camisas. Então, no final das contas, isso aqui fica 3X mais Y mais 2Z. Mas a gente está interessado em que 2 filhos, né? Porque a família tem 2 filhos. Então, vai ser o nosso valor que a gente achou multiplicado por 2. Então, o final, a resposta é 6x mais 2y mais 4z. Esse aqui vai nos representar o gasto total quando nos for informado o valor de quanto que paga cada par de meia, cada par de tênis e cada camisa, certo? Questão 7. Se f é uma função, tal que f de 5 vezes x é igual a 5 vezes f de x, para todo x, e sendo f de 25 igual a 75, qual é o valor de f de 1? Essa questão me dá a impressão, tipo assim, bananas mais maçãs igual a bergamota. Parece que não tem nada a ver com nada. Mas eu vou te mostrar uma coisa. Olha isso aqui, ó. A gente tem essa regra aqui, ó. Opa, que a regra é maior, né? A gente tem essa regra aqui, ó. Que ela nos diz o quê? Que f de 5x é igual a 5 vezes a f de x. F de 25 é igual a 75. Mas eu posso transformar 25 em 5 vezes 5. Então, f de 5 vezes 5 vai ser igual, ó. Eu tenho 5 vezes um x. Então, esse x é o mesmo que está aqui. Então, vai ficar 5 vezes f de 5. Porque esse 5 é da regra que ele nos deu. E aí, isso tudo é igual a 75. Então, no final das contas, a gente acabou ficando com 5 vezes f de 5 igual a 75. Eu isolo f de 5, 75 dividido por 5. E aí, nessa hora, eu acho que o valor de f de 5 vai ser igual a 15. Então, vamos escrever aqui para ficar registrado e nos ajudar depois. Igual a 15. Aí tu te pergunta, tá, mas o que isso vai me ajudar a achar o f de 1? Olha aqui, ó. F de 5 vezes 1 é igual a 5 vezes a f de 1. E isso tudo é igual a 15. Se a gente pegar essa expressão aqui, vamos isolar o 5, então f de 1 é igual a 15 sobre 5, isso é igual a 3, então a gente conclui que f de 1 é igual a 3. Tá certo? Qualquer dúvida que tu tiver, deixa aqui nos comentários.